Bem-vindos ao nosso vídeo sobre os principais filósofos do direito. Neste guia, vamos explorar as ideias que moldaram a compreensão do direito ao longo da história. Os sofistas. Relativismo da verdade e justiça. Os sofistas eram mestres da retórica na Grécia Antiga. Eles acreditavam que a verdade e a justiça eram relativas, tipo cada caso é um caso, dependendo dos interesses de cada um. Protágoras, um dos mais famosos, dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Mas nem todo mundo concordava com eles, né? Críticas e contribuições. Muitos criticavam a falta de compromisso dos sofistas com uma verdade absoluta. Mesmo assim, eles foram muito importantes para a arte da retórica, influenciando a advocacia e os tribunais. Aurélio Agostinho, ou Santo Agostinho, como muitos o conhecem, relação entre justiça, amor e livre-arbítrio. Agostinho uniu as ideias de Platão com a fé cristã, buscando respostas para questões bem profundas. Para ele, a verdadeira justiça só era possível através do amor a Deus e ao próximo. Imagina só, ele falava sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Na cidade de Deus, as pessoas seriam guiadas pelo amor divino, enquanto na cidade dos homens, o egoísmo e a busca pelo poder reinariam. Educação e conhecimento. Agostinho acreditava na educação como um caminho para aproximar o homem de Deus, e via o direito como uma ferramenta para trazer paz e ordem. São Tomás de Aquino, um nome de peso, razão e fé. Ele buscou unir a filosofia de Aristóteles com a teologia cristã. Para ele, a razão e a fé não eram inimigas, mas sim aliadas na busca pela verdade. Classificação das leis. Aquino falava sobre a lei eterna, a lei natural, a lei humana e a lei divina. Para ele, as leis criadas pelos homens, a lei humana, deveriam ser um reflexo da lei natural, bem comum e justiça. Aquino defendia que o governo deveria servir ao bem comum, ou seja, ao bem de todos, e que a autoridade, mesmo sendo importante, devia respeitar a dignidade de cada pessoa. Agora vamos falar de Thomas Hobbes. Hobbes introduziu as ideias do estado de natureza e do contrato social. Para ele, o estado de natureza era uma guerra de todos contra todos, uma situação caótica, sabe? Para escapar dessa bagunça, as pessoas fariam um contrato social, criando um governo superpoderoso para garantir a paz. Hobbes defendia que só um governo forte conseguiria manter a ordem, e que obedecer a esse governo era essencial para evitar o caos. Ele ficou famoso pela frase: "O homem é o lobo do homem", mostrando que, para ele, o ser humano era egoísta e pronto para o conflito. Chegou a vez de John Locke. Diferente do Hobbes, Locke era mais otimista. Ele via o estado de natureza como um lugar onde as pessoas eram livres, iguais e com direitos inalienáveis. Esses direitos básicos que ninguém podia tirar incluíam o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Locke defendia a separação de poderes com o governo dividido em legislativo, executivo e judiciário, para evitar abusos. Ele também acreditava no direito do povo de resistir a governantes injustos. Para Locke, a propriedade privada era fruto do trabalho, e o papel do Estado era proteger esses direitos. Vamos conhecer as ideias de Jean-Jacques Rousseau. A teoria do contrato social de Rousseau era baseada na vontade geral, ou seja, as pessoas concordariam em abrir mão de algumas liberdades individuais em nome do bem comum. Para ele, a verdadeira liberdade vinha da participação ativa na sociedade. As leis deveriam refletir o que o povo queria. Rousseau criticava o absolutismo, aqueles reis que se achavam donos de tudo, e defendia a igualdade social.
Para ele, o Estado deveria servir a todos e não só a um pequeno grupo privilegiado. E agora, um dos maiores nomes da filosofia, Immanuel Kant. Racionalismo, empirismo e imperativo categórico. Kant acreditava que o conhecimento vinha da razão e da experiência juntas. Ele criou o imperativo categórico, um princípio moral universal, tipo uma regra de ouro para a vida, direito e moral. Para ele, a moral vinha de dentro de cada um, enquanto o direito era imposto de fora. Ser justo, para Kant, era garantir a liberdade de todos, sem ninguém passar dos limites. Papel do Estado e reforma social. O Estado, na visão dele, devia garantir direitos e a paz. E as mudanças na sociedade deveriam vir através de reformas, e não de revoluções. É hora de conhecer Georg Hegel. Ele falava sobre a dialética e o desenvolvimento da liberdade. Para Hegel, a história era como uma escada em espiral, sempre evoluindo em direção à liberdade através da dialética. Processo dialético, ou seja, os conflitos e as diferenças de ideias levariam a novas soluções e avanços. Estado, ética e liberdade. Ele defendia que o Estado era a realização máxima da ética na sociedade e que a liberdade era conquistada através da participação nas instituições sociais. Vamos conhecer Hans Kelsen e sua teoria pura do direito. Ele queria tornar o direito uma ciência, livre de qualquer influência externa, como a moral, por exemplo. Para Kelsen, o importante eram as normas, as regras, e não os valores morais. Sistema normativo hierarquizado. Ele criou um sistema em que as normas se baseiam em outras superiores, até chegar na norma fundamental, que seria o topo da pirâmide. Críticas ao formalismo. Mas essa visão pura do direito também teve críticas, por não levar em conta o contexto social. Kelsen defendia que sua teoria era apenas uma forma de descrever o direito como ele era, e não como deveria ser. Agora vamos falar de Norberto Bobbio, Direitos Humanos e Evolução Política. Para ele, os direitos humanos são resultado de muita luta ao longo da história, e para que esses direitos saiam do papel, é preciso que sejam colocados em prática. Bobbio estudou a relação entre direito e política. Ele defendia que o direito não existe no vácuo, mas dentro de um contexto social e político. Por isso, era fundamental analisar as normas jurídicas de forma completa, considerando todos os ângulos. Influências e críticas ao positivismo. Bobbio também dizia que o direito não existe sozinho. O contexto histórico e social são peças importantes para entender como ele funciona. Apresentamos Goffredo Teles Jr., um importante jurista brasileiro. Direito natural e preceitos éticos. Para ele, o direito acompanha as mudanças nos valores éticos da sociedade. Ou seja, a cultura e a história influenciam as leis de um país. Livre-arbítrio e convivência social. Teles Jr. via o direito como um instrumento para que as pessoas pudessem se realizar plenamente, mas defendia o equilíbrio entre a liberdade individual e a ordem social. Agora é a vez de H.L.A. Hart, um cara que entendia de regras primárias e secundárias. Para ele, as regras primárias eram aquelas que tratavam diretamente dos nossos direitos e deveres. Já as regras secundárias eram como regras sobre as regras, tipo um manual de instruções do direito e moral. Hart analisava o direito de forma técnica, buscando entender como ele funcionava na prática. Para ele, a moral era algo separado do sistema jurídico. Viu só quanta gente importante pensando sobre o direito? A filosofia do direito é um campo cheio de ideias. E essas ideias continuam influenciando a forma como entendemos o direito hoje em dia.